Bem-vindo! Seja muito bem-vindo a este episódio. Se você está aqui hoje, acredito que há uma razão para isso. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez esteja em busca de paz. Ou talvez apenas sinta que precisa ouvir algo que vá além do barulho do dia a dia. Seja qual for o motivo, fico feliz que você esteja aqui. Hoje vamos mergulhar juntos em um dos textos mais lidos, mais cantados, mais gravados na memória da humanidade. Um texto que crianças recitam antes de dormir, que soldados murmuram em trincheiras, que médicos ouvem à beira de leitos de hospital, que pessoas sussurram quando não encontram mais palavras para orar. Estamos falando do Salmo 23. O Salmo 23 foi escrito por Davi, rei de Israel, provavelmente entre os séculos 11 e 10 a.C. Mas antes de ser rei, Davi foi pastor. Ele passou anos de sua juventude cuidando de ovelhas nas colinas de Belém, protegendo o rebanho de seu pai Jessé contra leões e ursos, guiando os animais por terrenos áridos em busca de água e pasto. Quando Davi escreveu este salmo, ele não estava escrevendo como teólogo. Estava escrevendo como alguém que conhecia por dentro e por fora o que é depender completamente de um guia. Alguém que sabia o que é ser vulnerável, estar perdido, ter medo do escuro. E foi exatamente dessa experiência vivida que nasceu um dos poemas mais poderosos que o mundo já conheceu. Neste episódio, vamos percorrer o Salmo 23 versículo por versículo. Vamos nos demorar em cada imagem, em cada palavra, em cada silêncio entre as linhas. Não vamos ter pressa. Este não é um podcast para você ouvir enquanto dirige em alta velocidade. É um convite para você parar, respirar e deixar que palavras com mais de 3.000 anos de idade façam aquilo que elas sempre fizeram: encontrar o lugar exato dentro de você que precisa ser tocado. Vamos começar lendo o Salmo completo, na íntegra, antes de qualquer comentário, apenas para que as palavras entrem primeiro. O Senhor é o meu pastor, de nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Ele me conduz às águas tranquilas e restaura as minhas forças. Ele me guia pelo caminho certo, por amor ao seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu bordão me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. O salmo começa com uma afirmação, não com um pedido, não com uma súplica, com uma declaração. O Senhor é o meu pastor. Não o Senhor foi, não o Senhor será quando eu merecer, não o Senhor talvez seja se eu fizer tudo certo. É presente, agora, permanente. Existe uma diferença enorme entre conhecer alguém de vista e dizer que essa pessoa é sua. Davi não diz o Senhor é um pastor. Diz o Senhor é o meu pastor. Essa palavra minha muda tudo. Ela transforma uma verdade teológica abstrata em um relacionamento pessoal e concreto. Você pode acreditar que Deus existe, e ainda assim nunca ter dito com toda a convicção do seu coração: Ele é o meu pastor. Ele cuida de mim. Especificamente de mim. Na cultura do Oriente Médio Antigo, o pastor não era apenas alguém que pastoreava ovelhas. Era alguém que vivia com as ovelhas. Conhecia cada uma pelo nome. Sabia qual delas era mais ansiosa, qual tendia a se perder, qual precisava de mais atenção. O pastor dormia com o rebanho. Quando havia perigo, não fugia. Ficava. Às vezes literalmente deitava na entrada do curral, para que qualquer predador precisasse passar por cima do seu corpo antes de chegar às ovelhas. Quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor,
Ele está dizendo: existe alguém que me conhece completamente, que sabe cada fraqueza minha, cada tendência que tenho de me perder, e que mesmo assim não vai embora. Fica, cuida, protege. A segunda parte do versículo é uma consequência direta da primeira. Se o Senhor é o meu pastor, então de nada me faltará. Isso não significa que a vida será fácil. Os próximos versículos deixam isso bem claro. O Salmo fala de vales escuros, de presença de inimigos, de momentos que exigem restauração, o que implica que houve esgotamento. A promessa não é de ausência de dificuldade, é de ausência de abandono. É a garantia de que, seja lá o que vier, eu não vou atravessar nada sem ter ao meu lado aquele que sabe exatamente o que preciso. Há uma diferença entre não ter o que queremos e não ter o que precisamos. Davi sabia disso melhor do que ninguém. Passou anos fugindo do rei Saul, escondido em cavernas, cercado de inimigos. Tinha muito do que não queria na vida, mas testemunhou repetidamente que o que realmente precisava estava lá. Em que área da sua vida você está operando como se o seu pastor não existisse? Em que parte da jornada você tem tentado ser a ovelha e o pastor ao mesmo tempo? Para entender o peso dessas palavras, você precisa imaginar a geografia onde Davi viveu. Israel não é um país de pastagens exuberantes. Grande parte do território é árido, rochoso, com vegetação escassa. Encontrar um prado verde em meio ao deserto era uma conquista, não uma garantia. Quando Davi diz: em verdes prados ele me faz repousar, está dizendo que o pastor consegue encontrar o que parece impossível de encontrar. Ele sabe onde estão os recursos escondidos. Ele conhece os caminhos que levam ao que sustenta. E há uma palavra que não pode passar despercebida: faz. Ele me faz repousar. Não sugere. Não convida de forma vaga. Faz. Às vezes precisamos ser conduzidos ao descanso porque nossa natureza nos empurra em direção oposta. Somos criaturas que tendem a se mover, a produzir, a se provar. O pastor que nos faz repousar está trabalhando contra a nossa própria resistência ao descanso. Aqui existe um detalhe fascinante que a maioria das pessoas não sabe. Ovelhas têm medo de água corrente. Não bebem de rios com correnteza. Precisam de águas paradas, tranquilas, calmas. Se levadas a um rio agitado, ficam paralisadas de medo na margem. O pastor que conhece suas ovelhas sabe disso. Não as leva para qualquer fonte de água. As leva para a fonte certa, com as condições certas. Aqui está uma das imagens mais profundas do Salmo. Deus não apenas provê o que precisamos. Ele provê da forma que conseguimos receber. Ele conhece não só a necessidade, mas nossa capacidade de acolher o que vem para nos nutrir. Às vezes recebemos bênçãos e não conseguimos aproveitá-las porque chegam de forma que não conseguimos processar. O pastor sabe disso e conduz até as águas que têm a forma certa para nós. A palavra hebraica usada aqui, nefesh, é frequentemente traduzida como alma, mas tem um sentido mais amplo. É a totalidade do ser. O pastor restaura o ser completo, não apenas um aspecto. Restaurar implica que houve desgaste, que houve esgotamento, que a jornada custou algo. Este versículo não é para pessoas que nunca precisaram de restauração. É para quem já chegou ao limite, para quem já sentiu que não tinha mais o que dar, para quem já acordou de manhã e não encontrou forças para o dia. A boa notícia não é que o pastor vai impedir que você se esgote. É que quando isso acontecer, e acontecerá, ele tem recursos para restaurar o que se perdeu. Por que o pastor guia pelo caminho certo? Por amor ao seu nome. Não como recompensa pelo nosso bom comportamento. Não porque merecemos. Por causa de quem ele é. A fidelidade de Deus está ancorada no caráter de Deus, não no nosso desempenho. Isso é libertador. Porque significa que mesmo nos dias em que somos a pior versão de nós mesmos, a natureza do pastor não muda. Onde você está resistindo ao descanso hoje? Que tipo de água corrente você está tentando beber quando o que você precisa é de águas tranquilas? Em que área da vida você mais precisa de restauração neste momento? Este versículo representa uma virada radical no Salmo. Até aqui tudo era terceira pessoa. Ele me faz, ele me conduz,
Ele me guia. A partir daqui, vira a segunda pessoa. Tu estás comigo. Algo muda quando a caminhada entra no vale. A distância teológica colapsa. O pastor que era ele de longe se torna tu, presente, próximo, ao lado. Isso não é coincidência literária. É uma verdade espiritual profunda. É nos momentos mais escuros que a proximidade de Deus se torna mais tangível, não mais distante. É no vale que a conversa muda de tom. A tradução literal do hebraico é Vale da Escuridão Profunda, ou Vale de Sombra Densa. Não é necessariamente a morte literal, embora possa ser. É qualquer experiência que carrega o peso, a textura, a temperatura da morte. É o diagnóstico que você não esperava. É o casamento que desmoronou. É a perda do emprego que definia sua identidade. É o filho que tomou um caminho que você não escolheria para ele. É a depressão que apaga as cores do mundo. É a traição que você nunca imaginou. São as experiências que fazem a vida parecer que perdeu sentido. Os vales onde a luz do sol não chega com facilidade. Mesmo que eu ande. Não se eu andar. Mesmo que. O Salmo assume que o vale faz parte da jornada. Não é uma possibilidade que pode ser evitada com fé suficiente ou comportamento correto. É parte do terreno pelo qual o caminho passa. E isso é importante porque existe uma teologia popular que promete que a fé elimina o sofrimento. Que se você orar corretamente e acreditar o suficiente, o vale nunca vai aparecer no seu mapa. O Salmo 23, escrito por um dos maiores homens de fé que já viveram, diz o contrário. O vale está lá, mas o pastor também está. O cajado era a vara longa que o pastor usava para guiar as ovelhas, corrigir a direção, às vezes puxar de volta pela curva do pescoço aquela que estava se afastando. O bordão era o bastão mais curto, usado como arma contra predadores. Era o instrumento de defesa e proteção. Juntos, eles representam duas dimensões do cuidado pastoral: direção e proteção. O Deus que nos guia é o mesmo que nos defende. E ambos consolam. Não resolvem imediatamente. Não eliminam o vale. Consolam. Há uma honestidade aqui que é profundamente humana. Às vezes o que precisamos não é de solução, é de presença. De saber que não estamos sozinhos no escuro. Qual é o seu vale neste momento? Não o da próxima semana. Este, agora. E o que muda quando você se permite acreditar que há alguém atravessando esse vale ao seu lado? Algo extraordinário acontece neste versículo. A metáfora muda. Não estamos mais no campo com ovelhas. Estamos em uma sala de banquete. O pastor se torna anfitrião. A ovelha se torna convidado. Esta transição não é acidental. Davi está dizendo que o relacionamento com Deus não é estático. Não é apenas o de provedor e dependente. É o de anfitrião e hóspede honrado. De alguém que prepara especialmente para você. Tu preparas. Há uma intencionalidade aqui que emociona. Deus não apenas permite que você entre onde tem comida. Ele prepara a mesa. Com você em mente. Com o que você precisa. Com o que vai te sustentar. Esta é possivelmente a imagem mais ousada do salmo inteiro. Não tu me tiraste da presença dos meus inimigos. Não tu destruíste os meus inimigos para que eu pudesse comer em paz, na presença deles, com eles vendo. A mesa foi colocada exatamente onde o perigo existe. Isso vai contra toda a nossa intuição de segurança. Normalmente pensamos em provisão como algo que acontece depois que o problema passa. Aqui a provisão acontece no meio do problema. Significa que a paz que Deus oferece não é a ausência de circunstâncias difíceis. É uma paz que coexiste com elas. Uma paz que não precisa esperar as circunstâncias mudarem para se instalar. Ungir a cabeça com óleo era, na cultura do Oriente Médio, um gesto de honra, de hospitalidade, de distinção. Era reservado para hóspedes especiais, para ocasiões importantes. E o cálice que transborda. Não que tenha o suficiente, que transborda. Mais do que cabe. Mais do que você consegue conter. Há uma generosidade excessiva aqui que contrasta com a escassez do vale. Depois da sombra vem o banquete. Depois do perigo vem o transbordamento. Deus não é um provedor parcimonioso que dá o mínimo necessário. É um anfitrião extravagante. Em que parte da sua vida você está esperando que os inimigos, os problemas, as dificuldades,
sumam antes de você se permitir receber o que Deus tem para você. O que mudaria se você acreditasse que a mesa já está posta, mesmo com eles ainda lá? O salmo que começou com uma declaração termina com outra, e entre as duas declarações há uma jornada inteira. Pastos, águas, restauração, vale, sombra, mesa, inimigos, unção, transbordamento. Certamente. Em hebraico, at, uma partícula de afirmação forte, quase um sem dúvida nenhuma. O Davi que caminhou por tudo isso olha para trás e diz: certamente, há uma diferença entre esperança e certeza. Esperança ainda carrega a possibilidade do não. Certeza não. Davi chegou ao final do salmo com certeza. Não porque sua vida foi fácil, ele que nos diga, mas porque o que ele testemunhou foi suficiente para transformar esperança em certeza. Há uma inversão belíssima aqui. Durante o salmo inteiro, o foco foi o pastor que vai à frente, guiando, conduzindo, preparando. Agora aparecem duas companheiras que vêm atrás. Bondade e misericórdia. Em hebraico, Tov e Hesed. Tov é bondade, generosidade, o bem no seu sentido mais pleno. Hesed é uma palavra quase intraduzível. É amor leal, fidelidade comprometida. O amor que não vai embora mesmo quando poderia. E elas seguem. Não vem na frente para abrir o caminho. Vem atrás, acompanhando cada passo, garantindo que nada do que eu vivi fique descoberto. Que nenhum momento da minha história fique sem a presença do amor de Deus. Não apenas nos dias bons. Não apenas quando me comporto bem. Não apenas quando oro suficientemente. Todos. Os dias em que me perco, os dias em que duvido, os dias em que me comporto como se o pastor não existisse, os dias em que atravesso o vale com medo, os dias em que sento à mesa com os inimigos ao redor. Todos esses dias, bondade e misericórdia estão lá, seguindo, sem desistir. O salmo termina não com o fim de uma jornada, mas com a chegada a um lar. A casa do Senhor não é apenas um lugar, é uma relação. É o estado de estar permanentemente na presença de quem te conhece completamente e te ama completamente. Para sempre é a palavra que faz o salmo transcender o tempo. O que Davi descreve não é apenas uma experiência de uma vida. É uma direção que aponta para além dela. E essa última frase transforma tudo o que veio antes. O vale não é o fim. A mesa no meio dos inimigos não é o ápice. Há algo mais. Há uma casa. Há um para sempre. Chegamos ao final da nossa jornada pelo Salmo 23. Ou talvez seja mais honesto dizer que chegamos ao começo de uma jornada, porque textos assim não se esgotam. Eles se aprofundam cada vez que voltamos a eles com um coração diferente. O que este salmo nos deixa não é uma lista de promessas para memorizar. É uma imagem. A imagem de um pastor que conhece o seu rebanho pelo nome, que vai à frente para preparar o caminho, que fica ao lado no vale mais escuro, que prepara uma mesa em lugares improváveis, e que envia bondade e misericórdia para garantir que nada fique para trás. É a imagem de um Deus que não gerencia a distância, que caminha junto. Existe uma pergunta que quero deixar com você para os próximos dias. Em qual parte do Salmo 23 você está vivendo agora? Você está nos verdes prados, em um momento de descanso e abundância? Agradeça, e não tome como garantido. Você está sendo conduzido às águas tranquilas, em um processo de restauração que você ainda não entende completamente? Confie. O pastor sabe o que você precisa beber. Você está no vale? Então esta é a parte mais importante. Tu estás comigo. Não estarás, não estavas, estás. Agora, aqui, nesse vale específico, você está sentado à mesa com os inimigos ao redor. Permita-se comer. O banquete foi preparado para você. Não apenas deles. Nessa presença, seja onde for que você esteja, bondade e misericórdia estão seguindo seus passos. Todos os dias, sem exceção. Até que cheguemos à casa onde ficaremos para sempre. O Senhor é o meu pastor. De nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Ele me conduz às águas tranquilas e restaura as minhas forças. Ele me guia pelo caminho certo, por amor ao seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu bordão me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Senhor, obrigado por este salmo que atravessou séculos para chegar até nós hoje. Obrigado por ser o pastor que conhece cada ovelha pelo nome.
que conhece cada um que está ouvindo este podcast agora pelo nome. Para aquele que está nos verdes prados, obrigado. Para aquele que está sendo restaurado, obrigado. Para aquele que está no vale, que ele sinta a tua presença especialmente agora. Que o cajado e o bordão consolem onde as palavras humanas não chegam. Para aquele sentado à mesa com inimigos ao redor, que ele consiga comer. Que a paz que transborda o cálice seja mais real do que o perigo ao redor. E para todos nós, que bondade e misericórdia nos sigam. Todos os dias, sem exceção. Até que cheguemos à casa onde ficaremos para sempre. Amém. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Por ter dado este tempo a algo que, espero, valeu cada minuto. Se este episódio tocou algo em você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. O Salmo 23 tem o hábito de chegar às pessoas certas na hora certa. Até o próximo episódio. Cuide-se. E lembre-se, você não está andando sozinho.